A paz do Senhor a você, querida família. Graças a Deus estamos de volta para mais um vídeo. Vamos estar seguindo, caminhando, estudando a palavra de Deus. Como em todos os vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e vamos fazer isso a partir de então. Você pode abrir sua Bíblia onde você está e junto acompanhar a leitura do texto sagrado. Efésios capítulo 5, verso 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Queridos, todos os que nos seguem diariamente, acompanhando os vídeos que aqui nós estamos postando e gravando, sabe que nós estamos falando sobre a rebelião em várias áreas de autoridade. Aí nós falamos da autoridade principal, que é Deus, da autoridade espiritual, são lideranças na igreja, onde falamos da autoridade governamental, claro, aquelas que legitimamente são conduzidas conforme as leis do seu país, conforme o sistema do seu país, da sua nação. Hoje nós estaremos tratando sobre a rebelião contra a autoridade familiar. Parece que não, mas nós estamos vivendo ataques diários contra a autoridade familiar. E isso é tão perigoso quanto qualquer um outro tipo de agressão feita a qualquer instituição permitida por Deus. E por que não dizer? Eu diria que o ataque ou a rebelião contra a autoridade familiar é o desastre da sociedade, tendo em vista que a sociedade ela é composta de famílias. E nessas famílias, biblicamente, Deus colocou uma cabeça, uma autoridade para reger. Quando esse princípio ele não é atendido, não é atentado, isso leva a esta família ao desastre, e se as famílias sofrem, a sociedade vai refletir apenas o que essas famílias são dentro dos seus lares. É um fato. Eu quero ler o seguinte: a desorganização, escute bem, a desorganização e a redefinição dos papéis sociais tem levado a família a entrar em uma crise existencial. Sim, os senhores sabem que a desorganização dentro de uma visão de definição dos papéis sociais, e aí entra a família ela é levada a entrar em uma crise existencial. Sim, porque essa nova organização, se assim nós podemos falar, elas vão exatamente de encontro, ou ela vai exatamente de encontro àquilo que está estabelecido para a família na Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que é original, quando se mexe, claro que não vai mais ficar como era antes, vai sofrer detrimento. Leia o seguinte: a falta de autoridade dos pais, de respeito entre cônjuges e filhos e irmão, é o reflexo do pensamento pós-moderno e dos ataques constantes, que às vezes vêm da mídia, dos formadores de opinião, porque a maioria desses formadores de opinião, infelizmente, são pessoas que estão fora desses princípios, e eles começam a criar suas opiniões, a mídia também lança suas opiniões, são pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos primários. Sim, são pessoas que não têm preservado ou não são preservados dentro
dos princípios bíblicos e eles estão criando pensamento ou formando opinião na mente da sociedade. E daí não há mais respeito entre os cônjuges, não há mais consideração entre os cônjuges, tá certo? Não há mais harmonia entre a família, o desrespeito aos cônjuges é constante, nós temos percebido isso. Isso é fato. A esposa deve se submeter ao marido, conforme o texto que nós lemos aqui. Capítulo 5 de Efésios, versículo de número 24. Em tudo, como a igreja está sujeita a Cristo, diz o texto, em tudo a mulher esteja sujeita ao seu marido. A palavra sujeito não reflete escravidão, maltrato, falta de respeito do marido para com a esposa. Nada disso. A palavra servidão aqui tem a ver com respeito, com consideração por ser ele o cabeça da casa, por ser ele o cabeça da família. A esposa deve olhar com muita atenção, sendo ela a maior contribuinte direto para com seu marido, para que este lar, para que esta família viva bem dentro do lar. É isso que a palavra de Deus quer dizer e semelhante. O marido deve amar a sua esposa. Veja bem, os formadores de opinião não defendem isso, a mídia também não. Mas a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido, como nós já falamos, e diz também que o marido deve amar a sua esposa. Efésios capítulo de número 5 e 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Lembra que eu falei há pouco que a mulher ser submissa ao marido não significa ser uma escrava do marido? E é muito bem explicado nos dois versículos que a gente acabou de ler, Efésios capítulo 5 e o 25. Olha o que diz: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A palavra amar aqui tem um sentido direto de sacrificar-se. E aqui o Paulo usa o exemplo de Jesus. O amor de Jesus levou ele à cruz. Ele resolveu ir à cruz por mim, por você, por nós. E ele, Paulo, mostra que o amor do marido para com a mulher deve ser um amor de tal forma que ele possa se sacrificar por ela, ou seja, fazer tudo o que está ao seu alcance, mesmo que lhe custe um preço doloroso, como foi o caso de Cristo. Ele deve fazer isso pela sua mulher. Logo, a concepção que alguns têm do versículo 24, quando diz que a mulher deve submeter o marido, alguns têm a concepção de que estamos defendendo a escravidão. Aqui se desfaz essa narrativa, porque o amor verdadeiro, bíblico, que é o amor comparado que Cristo teve por nós, que fez ele ir à cruz, é o mesmo que Paulo está dizendo. Como Cristo fez, o marido deve fazer também pela mulher. Então, está evidente que a mulher em ser submissa não é uma escrava, mas uma contribuinte direto do seu marido. E o marido deve fazer tudo o que é possível para que a sua esposa esteja bem sucedida e bem protegida. O versículo 28 diz: Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aqui é mais um texto que desfaz a narrativa de que a mulher é uma escrava do marido. Não é. No primeiro versículo que a gente leu, 5 e 25, diz que o amor é igual ao de Cristo. O marido deve sofrer por ela, para protegê-la. Aqui diz que o amor do marido deve ser o mesmo amor que ele tem pelo seu corpo. De forma que, se ele ama a mulher, ama a si mesmo. Qual é o homem que quer o seu corpo ser maltratado? Se ele tem essa concepção na mente, da forma que ele quer o bem-estar para o seu corpo, ele fará tudo o que é possível para que a sua mulher
viva tão bem, tão saudável, tão confortável, o tanto que ele quer também viver confortável. Então veja bem, esses ataques estão sendo constantes, de que a mulher não deve submeter o marido, de que o marido não deve amar a sua mulher, e isso vai dilacerando a família no seu todo. Aí a Bíblia diz mais: os pais devem educar os seus filhos no temor do Senhor. São princípios, veja o que diz Paulo, Efésios capítulo 6 e o verso de número 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demoestação do Senhor. São princípios que não estão sendo observados nessa pós-modernidade. Alguns acham que estão ganhando, que estão tendo vantagem. Mas quando a gente vai olhar, a gente vai vendo que a estrutura familiar, ela está diminuindo a cada tempo, a cada momento, a cada período. Porque esses princípios aqui não são observados. Então, primeiro a gente leu que a mulher deve submeter o marido. Depois a gente leu duas referências que o marido deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, amar a sua mulher assim como ele ama o seu próprio corpo. Agora a gente acabou de ler que os pais devem criar seus filhos na demoestação da doutrina ou da palavra de Deus. E ainda lemos o seguinte: e os filhos devem obedecer aos pais. Efésios capítulo de número 6, de 1 a 3 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os senhores estão vendo a ordem bíblica como está? A mulher obedece o marido ama a mulher. Os filhos educam, os pais educam os filhos na palavra. Os filhos honram os pais. Isso, quando atendido, queridos, a família ela fica estruturada como uma verdadeira construção, obedecendo um projeto real. Isso é um fato. E para concluir, e o amar seus irmãos. Em seguida, nós lemos em João, no seu capítulo, Evangelho de São João, no seu capítulo de número 15, versículo 12, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, não é somente a família, falando de pai, filho e esposa dentro do lar, mas agora está falando da igreja no todo. Ou seja, quando essas famílias atendem esses primeiros princípios que a gente leu, agora vem para a igreja. Os irmãos amam um ao outro. Ou seja, aquilo que eles praticam dentro de casa, aquilo que eles vivem dentro de casa, traz para a igreja. O que é que acontece? Essa igreja será uma igreja saudável diante dos olhos do Senhor. E para o último texto bíblico deste vídeo, Romanos 12 e 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Para completar, tudo isso que nós falamos não pode ser fingido. Isso tem que ser real. Isso tem que ser de fato. Isso tem que ser verdadeiro, para que assim a bênção de Deus recaia sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os irmãos dentro de casa, obedecendo seus pais, e depois a igreja no seu todo. E se a família é isso que nós falamos, se a igreja é isso que nós falamos, o que é que nós vamos ter na sociedade? É uma sociedade melhor. Você não concorda comigo? É uma sociedade mais competente, mais responsável, mais ética, mais moral, mais santa, mais pura. É uma sociedade que realmente busca ou constrói um bem-estar na coletividade. O que significa dizer? Cumpre-se um salmo que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Medite nisso. Analise se
não é o que estamos vendo nos dias atuais, ataque, a rebelião contra a família, porque todos esses princípios são ignorados. E deixa eu dizer, até por alguns crentes, esses princípios são ignorados, mas eles nunca foram praticados por ninguém que não venha ter um resultado positivo e benéfico no seu todo. Todos aqueles que ignoram, que passam por cima desses princípios, eles sofrem desastres. Fato é fato. Não é por acaso que o índice de divórcio a cada dia, a cada ano cresce na nossa sociedade. É porque esses princípios não são observados pela nossa sociedade e às vezes até por muitos cristãos. Mas o Senhor está falando conosco nesta oportunidade, que nós possamos atentar e atentar, porque foi isto aqui, verdade, foi verdade, é verdade e será verdade sempre. E feliz é aqueles que se dão, que se deixam guiar por esta verdade. Aqui nós estamos encerrando, não é? Aqui nós estamos encerrando este vídeo, concluindo as 4 autoridades aonde nós estamos vendo a rebelião avançando. Contra Deus, contra as autoridades espirituais, contra os governantes legitimamente elevados e agora a autoridade familiar. Esses 4 pilares é o que faz uma sociedade viver bem. Deus, em primeiro lugar, depois as autoridades espirituais, depois os governos legitimamente construídos e depois a família dentro dos parâmetros bíblicos. Essa sociedade só tem a ganhar e vai refletir a glória e o benefício de Deus sobre todos. No dia de amanhã nós vamos seguir falando sobre prevenindo-se contra a rebelião. Nós falamos em vários vídeos aqui sobre a rebelião, agora falamos sobre as autoridades que são atingidas, mas tem como a gente evitar isso? Tem como a gente se blindar contra este mal? Sim. Amanhã nós iniciaremos falando sobre os princípios que devemos seguir, o que devemos fazer à luz da Bíblia para que este mal não nos alcance e a maldição não venha também sobre nós. Vamos orar. E eu convido você, aonde você está, para orar comigo. Querido Deus, Pai que estais nos céus, te dou graças, ó Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Te peço, todos os que tiverem acesso a este conteúdo, sejam eles abençoados por ti. Pai bendito, Pai santo, eu te peço por todos aqueles que estão passando agora por desespero, por perca, Senhor. Seja perca financeira, material, seja membro da família, está em luto, está em pranto agora, em desespero. Vai lá, Senhor, com a tua consolação, com a forma como tu tens consolado as tuas criaturas, os teus filhos, Senhor, em todas as ocasiões difíceis. Tu és o Senhor, tu és o nosso Deus. Eu te peço pelos enfermos, os que estão em casa, nos abrigos, nos hospitais, nas UTIs, em todos os postos de saúde, nas UPAs. Ó Deus, e muitos deles já não têm mais esperança, foram desenganados. Mas tu és a saúde das nações, tu és o médico por excelência. Quantas pessoas, meu Deus, foram desenganadas e o Senhor entrou com providência, restaurou, curou, restabeleceu tudo, normalizou todos os órgãos e essas pessoas foram entregues às suas famílias outra vez e estão cuidando dos seus afazeres. Entre estas pessoas está a irmã Sueli. Tu sabes o quadro de saúde dela, mas ela crê em ti como tantos outros. Deus, ministra também sobre a tua filha a cura e um dia ela possa testificar deste milagre. Eu te peço pelas viúvas, pelos órfãos, eu te peço pelos idosos, pelos novos convertidos, aqueles que chegaram na igreja agora, aqueles que estão tristes, querendo desanimar, fortalece, Senhor. Aqueles que estão na prisão, aqueles que estão, Senhor, presos, salva aquelas vidas, Senhor. Eles têm uma alma, aqueles que estão envolvidos em coisas indecentes, cometendo delito, Senhor, fala com elas também. Essas pessoas precisam conhecer o teu perdão.
Abençoa a minha família, nossas famílias, os cônjuges, os filhos, os maridos, as esposas, os avós, os avós. Deus, eu te peço também pela tua igreja nesse tempo, Deus. Desperta a tua igreja a atentar para os teus preceitos. Abençoa nossas autoridades espirituais nesta cidade, no nosso país, no mundo, os missionários em todas as partes da terra. Eu te peço também por esse canal, Deus, que continue sendo de bênção para os que tiverem acesso a esse conteúdo. Nos dá sabedoria, graça, temor, humildade, para seguir falando a tua palavra. Te peço, Deus, por todos. Te peço por aqueles que estão indo às suas atividades, os que estão voltando. Prospera o que vão fazer e dá descanso àqueles que voltam do labor ou da labuta, Senhor. Deus, é o que eu te rogo no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Peço a sua inscrição, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo, se o Senhor permitir.